Olá, queridos, saudação de paz, que é o pastor Inaldo, da Igreja Batista Nacional Nova Aliança em Icatu, passando aqui para trazer uma reflexão e meditação da Palavra de Deus para as nossas vidas. E a mensagem que eu vos trago se encontra no livro de João, capítulo 6, e leio apenas um versículo, que é o versículo 9. Está escrito assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Aqui é o momento onde Jesus vai fazer a multiplicação, alimentar muitas pessoas, e essa informação quem traz é um dos discípulos de Jesus chamado André. Ao mesmo tempo que ele traz a informação de que tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, da mesma forma ele vai dizer, mas o que é isso para tanta gente? Ele dá a informação, mas não acreditava que era o suficiente. E aquele rapaz parece que é o único que tem alimento no meio daquela multidão. E esse rapaz, ele de forma espontânea, ele vai entregar nas mãos do Senhor aquilo que ele tem, que são os 5 pães e os 2 peixinhos. E por meio dessa entrega, Jesus vai fazer um milagre extraordinário, multiplicar, mas antes de multiplicar, a Bíblia diz que ele dá graças. E todos ali são alimentados, todos ali têm as suas necessidades, né? Naquele momento suprida na questão da alimentação. E a Bíblia diz que sobrou ainda tantos, né? Então, é uma reflexão onde a gente entende que para André, que traz a informação, aquilo era muito pouco daquele jovem. Mas o que nós temos que aprender? É que aquilo que é pouco, aquilo que nós temos e consideramos pouco, só é pouco enquanto está conosco. Mas a partir do momento que a gente entrega nas mãos do Senhor, aquilo se torna muito. Muitas das vezes a gente se acha muito limitado e capaz de fazer alguma coisa. Mas o nosso pouco, enquanto está sob o nosso poder, ele vai continuar sendo pouco. Mas quando a gente entrega e confia nas mãos do Senhor, aquilo ali vai virar bênção para outras pessoas. Às vezes a gente se limita a um talento, achar que aquele talento ali ele é tão insignificante que a gente quer abrir mão disso, a gente quer enterrar, como foi naquela mensagem lá da parábola, né, dos talentos. Aquele que recebeu um achava que era tão insignificante que ele enterrou, mas se ele soubesse valorizar aquele pouco, ele seria recompensado e seria chamado de servo fiel, porque a Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Então ali havia muitas pessoas, né? Mais 5.000 pessoas, famintas. E Jesus, quando ele pergunta onde nós vamos comprar alimento para tanta gente, onde que a gente vai achar? É porque ele sabia o que ele estava para fazer, ele sabia o que é manifestar um milagre. Os discípulos não compreenderam, mas André diz, tem um rapaz aí, mas isso aí não vai dar para nada, como quem diz, né? Mas aquele rapaz, eu acho a entrega desse rapaz muito, muito significativa, porque ele poderia ser uma pessoa egoísta. No meio de uma multidão, ele poderia se assentar, se alimentar e saciar a sua fome. 5 pães e 2 peixinhos para uma pessoa é mais que suficiente. Mas para 5.000 pessoas, humanamente falando, é impossível. E foi essa visão que André teve daquele pouco. Mas aquele jovem não é egoísta, aquele jovem ele decide entregar nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor o pouco se torna muito. Há um ditado popular que dizemos, né, que o muito sem Deus se torna nada, mas o pouco com Ele se torna muito. E foi exatamente o que aconteceu na vida daquele homem, daquele rapaz, daquele jovem, né? Ele decide entregar o pouco que para André era pouco, ele entregou para Cristo. E em Cristo e com Cristo, o que para André era pouco foi suficiente, não somente para alimentar a multidão, mas como para sobrar. Então, tudo aquilo que nós temos, que confiamos na mão do Senhor, que aparentemente é pouco, torna-se muito. E é isso que o nosso Cristo faz. Esse jovem desprendido do egoísmo, ele poderia muito bem, né, dizer, rapaz, isso aqui é meu, eu vou me alimentar e que se dane os outros. Não, mas ele partilha, ele
coloca nas mãos do Senhor. Aquilo que Deus nos coloca nas nossas mãos, coloca nas nossas mãos, é para que a gente também compartilhe com as pessoas. Não podemos ser uma igreja egoísta, que queremos as coisas só para nós. Os nossos dons e talentos, eles têm que ser tudo para glorificar a Deus, mas também para abençoar pessoas. É o que esse rapaz ele faz, né? Talvez muitos que estavam ali saíram, não imaginando que iam passar fome, queriam se encontrar naquela situação. Talvez esse jovem saiu, né, se preparou, mas mesmo assim, ele não fez questão de se alimentar sozinho. Ele compartilhou com o Criador, com o Senhor, e o Senhor compartilhou com toda aquela multidão. E a Bíblia diz que todos se fartaram e ainda sobrou, né, 12 cestos cheios de peixes e de pães. Então, nós não podemos achar que aquilo que nós entregamos para Deus não vale nada. Tem um valor significativo. Tudo que fizermos para a glória de Deus tem um valor significativo. Se torna memória eterna, como aquela mulher, aquela pecadora, né, que para Simão, aquele homem que hospedou Jesus lá e fez o banquete, para ele aquilo era insignificativo, mas ela derramou ali, se lançou aos pés do Senhor, e para Jesus valeu muito. Tão tal que eu mencionei ela porque Jesus disse que aonde for pregado esse evangelho, essa mulher será lembrada. Então, nós não temos que impressionar Deus com muito, mas o nosso pouco, sendo de coração e para abençoar, isso tem um impacto muito poderoso. Então, que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos entregar e confiar nas mãos do Senhor aquilo que é nosso. Que Deus nos abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.